então, pelo convite. Fiquei muito feliz. Boa tarde a todos. O que eu vou apresentar aqui é a minha pesquisa que está em andamento de mestrado, né? Então, eu estou trazendo aqui as constelações sistêmicas aplicadas dentro do ambiente organizacional como uma potencial ferramenta, um método de gestão de conflitos em prol da restauração da dignidade de identidade. Então, como que a constelação, como gestão de conflitos, pode impactar aí para a dignidade, né, de identidade. Então, só trazendo um pouco para vocês, não sei se vocês conhecem constelações sistêmicas, mas as constelações, elas chegaram aí no Brasil por volta do ano de 2000, mas elas existem desde 1982. Ela vem oriundo do campo da psicologia, foi criada por Bert Hellinger, que faleceu há 2 ou 3 anos, com quase 100 anos. Então, o Bert Hellinger, ele é um alemão que, enfim, em cima dos estudos dele, criou lá a constelação sistêmica familiar como um método terapêutico. E aí o Guthard Werber, que é um dos sucessores, né, do Bert Hellinger, um dos discípulos do Bert Hellinger, foi o responsável por disseminar as constelações em outros campos para além da psicologia, além da familiar. Então, no próprio livro que o Bert Hellinger, da autobiografia que ele mesmo escreveu, ele deixa, né, o Guthard Werber como o precursor oficial das constelações aí em torno do mundo. E aí ele traz, então, as constelações para dentro das organizações, e no Brasil começa a ser falado lá em 2003, quando tem um primeiro congresso internacional de constelações, uma primeira formação em constelações organizacionais aqui no Brasil, com todos esses professores alemães e europeus. E o que é, então, as constelações sistêmicas aplicadas às organizações, né? Então, ele é um método que traz à luz as dinâmicas inconscientes e ocultas do ambiente organizacional. Então, ele amplia a percepção e a compreensão dos acontecimentos. O Stan, ele é o autor de livro que tem mais livros publicados no meio das constelações organizacionais, e ele fala que o trabalho sistêmico e as constelações não são apenas um método para encontrar soluções para questões pessoais ou organizacionais. É sobre confiança, concordância com a realidade, reconciliação e crescimento. Então, hoje, as constelações, elas são aplicadas dentro das organizações, seja para realizar um diagnóstico de uma situação da organização ou de uma situação onde a gente tem diferentes indivíduos envolvidos, a gente está falando de sistemas diferentes, ou para prognóstico. Então, algumas empresas contratam para saber como a previsão, enfim, como que seria o recebimento de um novo produto no mercado, uma mudança de identidade, enfim, e isso tudo auxilia para a tomada de decisão ou instrumento de mudança. Então, o próprio Hellinger, no livro dele, ele fala, na autobiografia dele, ele fala que a constelação é um meio poderoso que revela o que está acontecendo em uma organização e apresenta a solução para o problema. Bom, eu sou uma estudiosa de constelações sistêmicas, familiares e organizacionais, e aí quando a Malu aceitou ser minha orientadora, a gente conversando um pouco de como que a gente poderia trazer as constelações para esse lugar dos conflitos. E aí comecei a estudar um pouco mais sobre conflitos, né? Então, aqui é uma fase do Jacob Schneider, de que as constelações como arte traz luz a uma forma condensada e configuradora, o lado invisível da realidade. Então, olhando um pouco sobre o que são conflitos interpessoais, que vai ser o foco da minha pesquisa, né? Do conflitos interpessoais dentro das organizações. Então, o Carnevale traz que os conflitos, né? O problema, ele surge quando pessoas diferentes baseiam seus julgamentos em noções diferentes. Então, aqui a gente já está falando que existe uma relação entre pessoas, que existem sistemas que podem estar dentro de uma mesma área ou não, mas a gente já está trazendo pelo menos 3 ou mais sistemas envolvidos dentro de um conflito, né? Quando a gente está falando de 2 ou mais pessoas e o próprio sistema da organização.
O Baron define conflito organizacional como um processo em andamento que envolve interesses opostos, mas também sentimentos, pensamentos negativos sobre o adversário. E aí, nesse ponto, as constelações, como ela revela essas dinâmicas que estão ocultas, trazendo muito essa questão das percepções diante de sentimento, de emoções, de pensamentos sobre a situação, conversa bastante aí com os conflitos organizacionais. E aí o Rain traz conflito interpessoal como um desacordo ou incompatibilidade entre dois ou mais membros organizacionais. Então, a minha aposta aqui, né, minha pesquisa vai nessa linha de como que a constelação pode contribuir para fazer gestão de conflitos interpessoais, trazendo essa visão, né, quando ele amplia essa visão das dinâmicas ocultas. E aí, como que tudo isso impacta em dignidade, né? Então, uma das apostas, das conversas que eu venho tendo, das pesquisas que eu vou apresentar para vocês, uma pesquisa preliminar, que ainda está em andamento, é do quanto que os indivíduos que vivem um conflito interpessoal dentro da organização sentem que este conflito afeta a dignidade deles, dentro da empresa, dentro desse contexto. Então, quando a gente olha, né, para o TAD, ele fala que existem 4 tipos de dignidade, né? Dignidade de mérito, que é atribuído às pessoas por causa do papel ou posição. Então, aqui a gente está falando, às vezes, de governantes, como o próprio Cleverson trouxe, pessoas que têm poder por questões de policiais, enfim, por questões de cargos, né? Dignidade moral, então enfatiza a importância da autonomia e integridade moral, então o indivíduo pode viver de acordo com seus princípios morais. A dignidade de identidade, que vai ser o meu foco de pesquisa, que está relacionado ao respeito próprio, que reflete a identidade de um indivíduo como pessoa e que pode ser violado por interferências. Então, os conflitos, de certa maneira, acabam impactando ou interferindo na dignidade de identidade. E aí a 4ª dignidade que está de trás é a dignidade de alto valor, que traz o valor do ser humano. Bom, para fazer a pesquisa, ela vai ser uma pesquisa qualitativa, e aí para eu descobrir um pouco sobre quem seriam potenciais pessoas para participar das entrevistas, para participar da constelação, eu fiz uma pré-pesquisa, e essa pré-pesquisa, ela foi distribuída no LinkedIn, em grupos que eu tenho de RH, redes de contatos. Eu tive, até o momento, 122 respondentes, e essa pesquisa, ela tinha como objetivo mapear pessoas que estão trabalhando dentro de organizações, que vivem conflitos interpessoais, e o quanto que elas entendem que esses conflitos afetam a dignidade delas. Então, eu vou apresentar para vocês os resultados preliminares que eu tenho até o momento. Desses 122 respondentes, 68% disseram que estão vivendo um conflito dentro da organização, conflito interpessoal dentro da organização. E desses 68%, 67% ocupam uma posição de liderança, ou seja, não só vivem um conflito, como também pensando que um líder influencia outras pessoas, não faz parte da pesquisa, mas fiquei refletindo o quanto que esse conflito também pode impactar na equipe e distribuir aí impactar a dignidade de outras pessoas. E quando eu olho para gênero, 79% se identificam como mulheres e 21% como homens. Eu trouxe esse dado de gênero, pode falar, Malu. Nesse primeiro aqui, você disse que 68% é que tinham conflito, mas aqui está ao contrário. Não, desculpa, perdão, você tem razão, perdão. 32% tem conflito, disseram que tem conflito. Aí, desses 32%, 67% são líderes e 79% são mulheres. Obrigada, Malu. Dessas pessoas que estão com conflito, eu pedi para que eles avaliassem o quanto que eles entendiam de 0 a 10 que impactava na dignidade deles. Então, quando a gente vê aqui, 38% dos respondentes que vivenciam conflitos sinalizaram um impacto acima de 7.
dignidade, né? O impacto em dignidade. Esse recorte é o resultado geral, independente de posição de liderança ou não. Na minha pesquisa, eu pretendo fazer um recorte para líderes, né? Gestores de pessoas. Então, a gente vê que o impacto em 7 e 8, né, são o maior impacto aqui em dignidade desse conflito que vive dentro das organizações. Desse resultado, 93% são líderes e a maioria mulheres, né? 73% mulheres. Então, a partir desse resultado, a partir dessa pesquisa, que vai continuar aí até o final de dezembro, em janeiro eu faço a seleção das pessoas que disseram que querem dar continuidade, né, à pesquisa de mestrado, que querem fazer a entrevista da próxima etapa. Eu vou dar continuidade com as pessoas que selecionaram de 7 acima o impacto em dignidade, para entender e começar a, quem sabe, trazer aí um método novo de gestão de conflitos e que contribua aí para o resgate da dignidade individual, né, da dignidade pessoal. É isso que eu tinha para apresentar, Malu. Tá certo, tá bom. Muito obrigada, Mônica.